O seu dinheiro nunca sobra? Esse programa é para você. Hoje eu quero falar sobre um dos maiores erros que faz o seu dinheiro sumir. Também quero falar sobre como organizar o seu orçamento de forma prática e como começar a guardar dinheiro ganhando pouco, muito. O importante mesmo é a sua consciência. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Seja Rico, Seja Próspero, aqui na Estação 4, a energia que conecta. Mesmo com chuva, faça sol, estamos aqui com vocês, porque esse programa é para te ajudar a transformar a sua vida. É para você poder viver bem com o seu próprio dinheiro, que na maioria das vezes não está no quanto você ganha, e sim como que você vive com o seu dinheiro. Boa noite, pessoal da comunidade Seja Rico, Seja Próspero. Já vão mandando as perguntas, vão mandando as mensagens. Se você ainda não faz parte da comunidade Seja Rico, Seja Próspero, vai lá nas redes sociais, lá no Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clica no link, você vai entrar no grupo de WhatsApp e vai receber gratuitamente o meu e-book, O Segredo para Cultivar a Prosperidade. E se você não está lá ainda e não consegue participar ao vivo deste programa, entre em contato aqui pela Estação 4. O WhatsApp é o 16997705143. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha para que mais pessoas tenham acesso à educação financeira. E saiba, toda terça-feira, das 18 às 19 horas, aqui na Estação 4, a energia que conecta. O pessoal já está chegando aqui. Vai falando aí para mim, gente, como é que tá? Deu um trabalho danado para chegar aqui na rádio hoje, porque a chuva veio de uma vez. Que parte de Ribeirão que vocês estão? E se você não está em Ribeirão, tá chovendo aí? Na cidade que você tá ouvindo a rádio agora? Na cidade, no estado, no país, porque a energia ela conecta de forma geral, tanto aqui em Ribeirão quanto no mundo inteiro. Então fala aí pra gente se você tá ilhado, como muitas pessoas ficaram ilhadas hoje, se você tá difícil, né? O trânsito começa a apertar quando a gente começa muita chuva. Problema de chuva em Ribeirão, todo mundo precisa de chuva. É que quando ela vem com força. E aí o trânsito começa a atropelar, aquela coisa que vai, não vai ser um negócio um trajeto que era de 5 minutos vira 30 minutos. Então essa é a Ribeirão Preto. O Júnior Lira está aqui perguntando, olha, já está perguntando, eu pensei que ele ia mandar o boa noite, eu vou mandar o boa noite então. Júnior, a Letícia, da Certificadora Império, a Patrícia também. Qual o link do YouTube? O YouTube é o @Seja Rico, Seja Próspero, mas só vai o vídeo do programa da semana durante a semana. Então, a partir de amanhã, a gente vai editar o vídeo para colocar lá no YouTube. Hoje, o negócio é participar ao vivo aqui na Estação 4. Então, o link, ó, para quem não tem o link, é o www.radioestação4.com.br. Você clica lá, você já consegue ouvir e participar através do WhatsApp aqui da rádio ao vivo. E se você perder esse programa, aí sim, você vai lá para o YouTube, ou se você quiser relembrar alguma coisa que foi dito, que você quer compartilhar com alguém, tem vários insights aí que o pessoal comenta, pô, Dalton, legal ter o vídeo lá no YouTube depois, porque tem alguma coisa que depois a gente vai lá, consegue anotar, às vezes a gente está participando da rádio ali, não tem papel e caneta, e depois o vídeo fica
disponível para a gente poder ir lá, pausar, anotar tudo que precisa ser anotado. Então, tudo que a gente puder fazer para que você consiga a mentalidade suficiente para você viver bem com o seu dinheiro, os insights para que você possa conduzir a sua vida financeira rumo ao sucesso, esteja aqui comigo, o engenheiro das finanças, que eu quero fazer a sua vida prosperar, que é o que você merece. Na verdade, a gente vem para esse mundo não é para viver de escassez, não. A gente vem para esse mundo para viver a bonança, porque esse mundo é maravilhoso. Infelizmente, o que estraga o mundo são as pessoas. Então, se cada um viver no seu lugar, eu acredito que o mundo é um lugar bem melhor para se viver. Mas o dinheiro como ferramenta, ele nos conduz aos nossos objetivos, às nossas particularidades. Ele é uma ferramenta para trazer tudo aquilo que a gente quer para nós mesmos, seja algo necessário na nossa vida, seja viver bem, seja alimentação, seja educação, saúde. Eu falo aqui e eu repito, a gente necessita de um orçamento para poder viver bem com o nosso dinheiro. Porque se você não olha para o quanto que você gasta, você pode estar gastando demais. E a dor de muitos hoje é mesmo ganhando muito bem, porque as pessoas, isso que é legal, as pessoas conseguem reconhecer o quanto que elas estão ganhando. Eu sei que, economicamente falando, a gente vive no prejuízo, mas tem muita gente que reconhece, Adalto, eu consigo ganhar bem, mas nunca sobra. Tem um detalhe muito importante que eu espero que você esteja aqui comigo, a gente vai discutir sobre esse detalhe, que é crucial. Se você entender como é que funciona isso na sua vida, com certeza você vai dar início a uma vida próspera, e se você já gosta da vida que você vive, ela tende a melhorar de forma exorbitante. Porque, na verdade, quem conduz o nosso dinheiro somos nós. Eu li uma frase uma vez que eu gosto de falar certas frases aqui, porque elas marcam a minha vida e eu consigo usar elas como ferramenta para trazer a luz para a vida de muitas pessoas. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele vai poder levar você para onde você quiser, mas ele nunca vai substituir o condutor, que é você mesmo. Então, entenda isso, trabalhe com essa ferramenta poderosíssima que é o dinheiro e com certeza você terá uma vida bem melhor. Agora são exatamente 18 horas e 10 minutos. Cansado de lidar com a parte burocrática do seu negócio? A Arbus cuida disso para você. A Arbus Contabilidade oferece soluções práticas e eficientes, garantindo que você possa focar no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Contabilidade para empresas prestadoras de serviços, estratégias tributárias para médicos e profissionais da área da saúde, além dos serviços básicos como abertura e legalização de empresas, declaração de imposto de renda de pessoa física e proteção patrimonial e planejamento sucessório através de uma holding familiar para proteger o seu legado e garantir um futuro sólido. www.arbuscontabilidade.com.br. A Arbus Contabilidade fica na Rua Visconde de Abaeté, número 336, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 16 3630 3021. É mais fácil do que você imagina. Siga @Arbus Contabilidade nas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube. Jamais queira menos, se você pode mais. Me conta aqui, qual que é a sua maior dificuldade com o seu próprio dinheiro hoje na sua vida? O dinheiro está sobrando
ou está faltando? Você sabe para onde que ele está indo? Um dos erros mais graves, e agora a gente vai entrar a fundo nesse conteúdo, um dos erros mais graves que as pessoas cometem e por isso que elas não enxergam o dinheiro ir indo embora é a falta do controle dos gastos. E para muitas pessoas, quando eu falo isso, ela já torce o nariz, ela já vira como se diz, né? Ela já vira o zoinho, ela já lá vem o engenheiro das finanças falando sobre controle de gastos. Edward Deming, ele já disse de forma muito clara, um dos principais nomes aí da administração, você não tem sucesso naquilo que você não controla. Então, se você não controlar, como que você vai mensurar o que você está gastando? E às vezes é um trabalho detalhado, eu não vou dizer complicado, porque tudo que é novo, às vezes a gente tem um certo receio de iniciar, uma certa barreira, aquela trave ali que talvez nos impede de ser mais assertivo nas coisas que a gente faz, né? Até uma certa procrastinação, porque às vezes quando a gente tem algo para fazer e aquilo não é habitual na nossa vida, a gente acaba procrastinando, a gente vai deixando para depois, e isso aí muitas das vezes cai no esquecimento ou simplesmente a gente deixa para uma outra hora, para um outro momento, mas tudo, como dizia Einstein, né? Pelo menos uma coisa que foi atribuída ao Einstein, é que você não terá resultados diferentes se você fizer sempre as mesmas coisas. Então, se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer uma coisa diferente, fora do contexto que a gente costuma vivenciar ou executar. E uma dessas coisas, pelo menos que melhora, eu vou dizer aí que vários aqui, e se você estiver ouvindo e estiver no grupo, mande a sua mensagem como testemunho. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa nos comentários, porque muitas pessoas elas me falam coisas legais. Adalto, agora eu consigo controlar minhas finanças, tudo. Gente, isso aí precisa ir para o mundo, porque quanto mais pessoas falarem que dá certo, mais pessoas vão testar. E isso é bom para todo mundo. Vamos imaginar que para a economia, quanto mais gente estiver fazendo a coisa certa, melhor para o todo. Porque se a maioria estiver fazendo a coisa errada, só algumas pessoas vão dominar o mercado. E aí vai ter muita gente que vai falar que isso não é justo. Mas justiça não é em relação ao esforço que você faz? Às vezes eu falo certos tipos de coisas que também as pessoas ficam, né, desconcertadas ali, mas o intuito não é de chamar atenção. Não uma crítica para falar assim, ó, você está fazendo errado. Ao contrário, eu já passei por muita coisa e eu vi que aquilo no meio do caminho me atrapalhou muito. Quantas coisas eu poderia ter desfrutado se eu não tivesse talvez uma cabeça dura em determinado momento? Como eu poderia estar melhor se eu tivesse consciência do que eu tenho hoje? O conhecimento, ele pode ser sim a expulsão de um paraíso, mas será que o paraíso é para todos? Ou será que você está acomodado achando que ficar ali no quentinho, no conforto é bom? Se você não está desconfortável com aquele foguinho que está queimando o teu pé, toma cuidado que talvez você esteja no lugar que você merece estar. Então, tudo ali que te começa a te incomodar,
Preste atenção nisso, que é isso que é exatamente que vai transformar a sua vida. E como eu falei, a gente precisa fazer o controle. E o controle não é difícil. Muitas vezes a gente acha que é difícil, por quê? Porque a gente não tem uma etapa, um mapa. Só que o engenheiro das finanças está sempre aqui com vocês falando sobre esse mapa. E esse mapa não é complicado. Só que eu dou o mapa. Quem vai ter que marcar as pegadas e contar os passos é você. Isso se você quiser alcançar o seu maior objetivo. Então, como é que a gente controla os gastos? Através do orçamento. O Júnior Lira foi a primeira pergunta, inclusive, ele já pegou e falou assim: como reduzir custo na minha empresa para sobrar dinheiro no bolso? Exatamente o que eu acabei de falar, Júnior. O Júnior da Logify, na sexta-feira, a gente foi lá para São Paulo, na Expert Trader XP. Gente, foi incrível. Você entrar em contato com várias pessoas que têm o mesmo tipo de raciocínio que você, ali ouvir as pessoas do mercado financeiro, quais são as tendências, como é que você pode executar. Olha, e para mim foi bem diferente, por quê? Porque eu falo que eu sou do tipo buy holder, que é aquele que investe a longo prazo, e eu estava cercado de trader. Foi mágico você conseguir pegar algumas informações ali, tinha muita coisa que eu não sabia que dava para fazer. Então, o conhecimento, ele na verdade ele não te expulsa de um paraíso, ele te abre os olhos para um mundo cheio de novidades, que se você não estiver preparado, você perde muita oportunidade. E esse universo trader que a gente foi visitar é imensurável. Eu posso falar que foi uma energia muito boa estar lá, podendo tirar foto com pessoas que você respeita, com pessoas que você vê ali na internet, são pessoas que ao mesmo tempo que está longe, está perto, mas só está perto mesmo se a gente vai até o conhecimento. Então, muito obrigado, Júnior, por ter nos dado essa oportunidade de estar lá na Expert Trader XP. Foi muito interessante, muito fora muito fora da curva. Foi muito bom. E para responder a sua pergunta, é exatamente o que eu acabei de falar. Não muda a pessoa física da jurídica. Talvez alguns nomes. Então, quando eu falo de orçamento para pessoa física, para pessoa jurídica, eu acabo falando de uma DRE, uma demonstração dos resultados. Do quê? Do exercício. Que exercício? Os gastos. Porque tudo define nos gastos. Então, quais são os exercícios que você tem dentro da sua empresa? Você tem vários tipos de gastos: gastos fixos, gastos variáveis, investimentos, gastos não operacionais. Isso dentro da sua empresa é como você faz na sua pessoa física. Você controla ele da mesma maneira, só que você usa nomes diferentes. Agora são exatamente 18h20. Nada desvaloriza mais um veículo do que um volante gasto e um ar-condicionado fraco, não é mesmo? A Casa dos Volantes RP tem a solução para o seu carro subir de nível. Lá na Casa dos Volantes RP, eles trabalham com volantes novos no modelo original, mantendo a integridade e a beleza que o seu carro merece. Também são especialistas em ar-condicionado automotivo. Já pensou em sair de lá com o volante novo e o carro gelando como se tivesse acabado de sair da concessionária? Não é apenas estética, é saúde e valorização para o seu veículo. Seu carro bonito por dentro e gelado por completo. Leve seu carro para quem entende.
A Casa dos Volantes RP está na Rua Padre Euclides, 875, nos Campos Elíseas, em Ribeirão Preto, São Paulo. Chame pelo WhatsApp 16 3625 1559. Qualidade e preço justo você encontra lá. Casa dos Volantes RP, o conforto que você merece dentro do seu carro. Paulinho também tá dando o seu boa noite lá de São Sebastião do Paraíso, sempre conectado com a gente. Ô Paulinho, conta aí, tá chovendo aí em Minas Gerais? Porque aqui, pelo menos aqui próximo aqui a Zona Sul, né, a Zona Central para a Zona Sul, caiu o mundo, deixou muita gente ilhado, o trânsito tá aquele caos. E aí, Minas Gerais, tá chovendo ou não tá? Ah, outra pessoa que está sempre aqui com a gente também. Tô sentindo falta das perguntas, hein, dona Fabiana? É a rainha da tapioca, sempre com a gente, dando o seu boa noite. A Batata, minha amiga Tatiana, tá sempre aqui com a gente também. E olha lá mais uma, é tal pai e tal filha, né? A Letícia também falando lá de São Sebastião do Paraíso, dando seu boa noite. Fala aí, Letícia, tá chovendo muito por aí? Tem áudio aí, Ricardo? Eu te amo, papai. Eu amo seus programas. Beijo. Tardou, mas não fartou. Tô falando nessa chuva. A Viviane deve ter demorado um pouco mais para ir conseguir pegar o Giovanni. Mas olha lá, quem está escutando o programa do papai, o filho rico, o Giovanni, que completou mais um aninho na semana passada e sempre aqui com a gente. Eu reforço a importância das crianças estarem conectadas aqui na Estação 4, ouvindo este tipo de conteúdo, porque às vezes a gente pensa que eles não estão prestando atenção em nada, mas criança, você sabe, presta atenção em tudo. Então, que tal você mergulhar aquela criança que convive com você em conteúdos de crescimento, em conteúdos para fortalecer a mentalidade, em conteúdos que vai trazer a clareza para que possa ter uma vida rica e próspera. Paulinho está falando que lá está caindo a água também, então não é só aqui em Ribeirão, lá em Minas Gerais, lá em São Sebastião do Paraíso, também deve estar caindo bastante água. Quem está dando seu boa noite aqui também é o Claudinei, meu cunhado. Semana passada também completou mais um aninho de vida, né? Completou a boa ideia e está dando seu boa noite. Cheguei atrasado por causa da chuva, mas estou aqui. Gente, a chuva quando chega, ela chega para marcar presença. E como falar de presença se a gente não estiver presente nos nossos gastos? Não vou ser delicado, porque eu acredito que isso é o que transforma a nossa vida. O que faz o dinheiro sumir é você não ter o controle sobre ele. Quem que manda mais? Você ou o seu dinheiro? Não está na hora de assumir o controle da sua vida? Não está na hora de ser o protagonista da sua história? Não está na hora de ser o mestre das finanças e deixar de ser o escravo dos desejos? É por isso que você precisa de um orçamento. Você precisa de um orçamento para fazer com que todos esses gastos estejam de forma clara, para que você possa direcionar o seu dinheiro corretamente e dessa forma fazer escolhas melhores. Vamos lá, se a gente olhar para os gastos, como eu sempre falo, qual que é a primeira parte? Eu divido o orçamento em 3 partes. Se você está escutando aí ao vivo agora, responde aí no grupo. Vamos ver quem que está por dentro mesmo da metodologia Seja Rico, Seja Próspero, do Engenheiro das Finanças. Como que eu divido o orçamento? Qual que é a primeira, a segunda e a terceira parte do orçamento? O que vem em primeiro lugar? Se você sabe a resposta e ainda não está na comunidade Seja Rico, Seja Próspero,
manda sua mensagem aqui para a Rádio Estação 4, a energia que conecta. Tem o WhatsApp, é o 16 99770 5143. Manda sua mensagem. Se você quer participar da comunidade Seja Rico, Seja Próspero, vai lá nas redes sociais, entra lá no perfil do Instagram, @Seja Rico, Seja Próspero, clica no link da bio e se conecta conosco. Você vai receber gratuitamente o meu e-book, O Segredo para Cultivar a Prosperidade. E se você está ouvindo esse programa ao vivo, participe conosco. Agora, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, comenta, deixa aqui seu comentário. Qual que é o reflexo que o engenheiro das finanças está causando na sua vida? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E deixa aqui também nos comentários quais são as 3 partes que eu sempre falo que eu defino um bom orçamento. Qual que é a primeira etapa? Ó, o pessoal está bem devagar, será que é por causa da chuva? A primeira etapa, eu já vou soprar aqui, vamos ver se eles vão falar as próximas 2 etapas, mas a primeira etapa são os objetivos. Eu separo o orçamento em 3 partes. A primeira tem que ser os seus objetivos. Por quê? Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Eu sei que muitas pessoas já vão falar vários nomes e a maioria esquece do mais importante, que sem ele vocês não teriam mais ninguém, que é a si mesmo. Você é a pessoa mais importante da sua própria vida. Sem você, você não tem nada. Você não tem outras pessoas sem você. Você precisa existir para ter outras pessoas. E às vezes as pessoas acham que é egoísmo a gente pensar na gente em primeiro lugar. Mas se a gente não estiver bem, a gente não ajuda ninguém. Então, na verdade, se a gente ficar focado só no básico, aquela escassez de não preciso de muito, isso aí sim que faz mal. A gente, é claro, esbanjar, mostrar para os outros, você não precisa mostrar para ninguém o que você tem e o que deixa de ter, mas querer ter, querer estar bem, ter além para você poder ajudar alguém que você tanto ama, isso aí é compaixão, isso aí é prosperidade, isso aí é riqueza e não só de dinheiro, é riqueza de mentalidade, é riqueza de amor, é riqueza de carinho. E quando eu falo seja rico, seja próspero, não é só na sua vida financeira. Na verdade, se você olhar para a sua vida como um todo, você faz com o dinheiro a mesma coisa que você faz com a sua própria vida. Então, como está a sua vida? Como é que está? Será que a sua vida financeira é reflexo de tudo isso aí que está impactando e às vezes está impedindo que você prospere de verdade, tendo uma vida que você sempre sonhou em viver? Falando em sonho, a primeira etapa do orçamento são os objetivos. E por que os objetivos? Eu falo que dentro dos objetivos você precisa pelo menos ter 3 coisas que você deve pontuar e não deve ficar sem. A primeira delas é uma reserva financeira. A gente, quando não tem uma reserva, a gente não tem tranquilidade. A gente não tem segurança. Para a gente poder se arriscar um pouco mais, a gente precisa criar uma certa segurança, criar patrimônio. E a partir do dinheiro que você vai acumulando na sua reserva, que é a proteção daquilo que você usualmente gasta no seu dia a dia, você começa a se sentir mais seguro e poder aproveitar mais oportunidades para ir para a próxima etapa. E a primeira parte, sendo a reserva financeira, a segunda, dentro dos objetivos, é nada mais, nada menos que uma liberdade financeira. Ou você só pensa em aposentadoria vindo do governo
do INSS, e eu vou repetir aqui como sempre, isso nunca será o suficiente, porque o que mais tem aí é aposentado continuando a sua vida de trabalho. Então, é o suficiente uma aposentadoria? Será? Quando você tem um padrão de vida, você já consegue ter escolhas para o futuro e você vai observar que faz muito sentido isso que eu falo, tanto para a reserva quanto para a liberdade financeira, que é a sua própria aposentadoria. E lembrando que a aposentadoria, eu não falo que é você deixar de trabalhar. Tem muita gente que gosta e vai trabalhar até o fim, mas a necessidade de trabalhar. Tem muita gente que eu sei que trabalha, mas não conseguiria mais trabalhar. Tem muita gente que ainda trabalha porque tem a necessidade de trabalhar, mas não queria. Está na hora de descansar, colocar o pé para cima e viajar e desfrutar. Quer queira, quer não, são mais de 30 anos que as pessoas passam trabalhando para poder ter uma boa aposentadoria. Uma boa aposentadoria não, uma aposentadoria básica. E se você aí trabalha seus 15 anos ali, você sabe que é o salário mínimo e pronto, acabou. E o salário mínimo, se não constrói nenhum padrão mínimo, imagina quando você tiver na maioridade ali, que você precisa ter mais benefícios ali para você poder desfrutar a sua vida. Então, olha para o seu orçamento na primeira parte, faça a sua reserva, olhe para a sua liberdade financeira. As duas coisas estão correlacionadas, porque o mesmo tanto que você olha de reserva, você vai olhar para a sua liberdade, que é o quê? É o seu padrão de vida. E o seu padrão de vida, o que que é? Quanto que você gasta? Se você gasta 2.000, seu padrão de vida é 2.000. Então você precisa ter uma reserva de um mês, é 2.000. Se você tiver um patrimônio que gere 2.000 por mês, ali você vai ter uma liberdade financeira. Entendeu mais ou menos como é que é? A mesma coisa, a questão se você aí ganha seus 5, seus 10 mil, você gasta 5, 10 mil reais. Se você tem, olha só como que é diferente. Se você seu padrão de vida é de 2.000, e em relação ao cara que o padrão de vida é de 10.000, uma reserva financeira de 3 meses, que para um cara que gasta 2.000 por mês são de 6.000 reais, uma reserva financeira de 3 meses para uma pessoa que gasta 10.000 por mês é de 30.000 reais. Então, tudo está refletindo de acordo com os seus gastos. E a maioria acha que é a quantidade que você ganha. Na verdade, não. É a quantidade que você gasta. Às vezes você tem aí seus 5.000 de ganho e gasta só 2.000. Às vezes você tem aí seus 30.000 de ganho e gasta só 10.000. E às vezes é o contrário. Você ganha 2.000 e gasta 10. E isso faz toda a diferença na sua vida. Então, tome cuidado. O próximo indicador que eu sempre falo da primeira etapa é os seus sonhos e objetivos financeiros. Você, sim, além da sua reserva, da sua liberdade, você precisa pensar em gozar a vida que lhe foi concebida, que lhe foi concedida. Então, você tem que ter sonhos de curto, médio e longo prazo, sim, para poder desfrutar, e objetivos para trabalhar essas metas e alcançá-las, porque senão você vai passar a vida inteira trabalhando, e a vida inteira trabalhando com o que gosta é algo positivo, mas imagine aquelas pessoas que não trabalham com o que gostam, vivem um verdadeiro inferno. Agora são exatamente 18 horas e 36 minutos. Você sabia que é possível assinar documentos, acessar sistemas do governo e emitir notas fiscais com mais segurança e praticidade? A Império Certificação Digital
é especialista na emissão de certificados digitais A1 e A3, garantindo agilidade e confiança para você e sua empresa. Na Império, você escolhe a solução ideal para a sua necessidade. Certificado A1 com validade de 1 ano e certificados A3 com validade de 4 meses, 1 ou 2 anos. Além do moderno certificado A3 em nuvem, que garante mais controle, mais segurança e a praticidade de usar seu certificado onde estiver, no computador ou no celular. Todo o nosso atendimento é feito por videoconferência, rápido, prático e totalmente seguro, sem deslocamento e sem complicação. Com o certificado digital, você tem mais segurança, validade jurídica, economia de tempo e redução de custos, tudo ao seu alcance. Entre em contato agora mesmo pelo telefone e WhatsApp 16 99632 9020 e garanta já o seu certificado digital. Siga @Império Certificadora Franca no Instagram. Império Certificação Digital. Tecnologia, confiança e praticidade para o seu dia a dia. As outras 2 etapas para a construção de um bom orçamento, relembrando a primeira etapa aqui, que é pagar-se primeiro, são os seus objetivos. Então você tem que montar uma reserva financeira de acordo com o seu padrão de vida. Você tem que pensar na sua liberdade financeira, sua independência, sua aposentadoria, de acordo com o padrão de vida que você quer viver quando você chegar na maioridade, e também conciliar os seus objetivos financeiros, os seus sonhos, as suas realizações. Muita gente tem muitos sonhos aí e não coloca no papel, e isso é perigoso, porque na maioria das vezes, se você não coloca no papel, você não vai olhar para ele, você vai esquecer dele, você vai priorizar outras coisas, não vai pagar-se primeiro e não vai viver a vida que poderia viver. Quando a gente fala das outras 2 etapas, eu falo das necessidades dos desejos. As necessidades, a gente tem que sempre olhar para a nossa alimentação, moradia, transporte, educação, saúde. Tem muitas outras coisas que a gente pode colocar, aí cada um vai olhar de uma forma diferente, porque são as suas necessidades. Como se diz, todo mundo tem um boleto para pagar. E isso acaba sendo uma das prioridades. Se a gente gasta, a gente tem que pagar. E se você vive, você tem que comer, você tem que beber, você tem que dormir, você tem que descansar, você tem que se locomover, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua cabeça, da sua educação, para assim aproveitar maiores oportunidades e não ficar perdido nos desejos. E muita gente me pergunta, Adalto, o que são desejos? Desejos são todos os gastos que não são necessários. Pô, Adalto, mas todo mundo merece um lazer. Sim, concordo. Por isso que ele faz parte do orçamento. Mas, se você colocar na régua de prioridade, o que vem primeiro? A alimentação ou o lazer? O que vem primeiro? A saúde ou o entretenimento? O que vem primeiro? A moradia ou a diversão? Veja que eu não estou falando para você deixar de se divertir, não estou falando para você deixar de se participar de entretenimento, alugar um filminho para você ver no streaming. Eu não estou falando nada disso. Eu só estou ponderando o que realmente mais importa na sua vida. Porque quando você tem um orçamento, você define uma escolha. Se ele foi muito bem direcionado, você vai poder ter tudo de acordo com a sua renda. Então, você vai trabalhar para viver aquele orçamento. Mas, por exemplo, um autônomo, que às vezes ele não consegue chegar na renda ideal daquele mês. Ele vai ter que fazer escolha. Se ele não tiver uma reserva financeira sendo projetada para os meses
que ele não tem a renda, que ele não conseguiu aquela renda toda para pagar, cobrir todos os seus gastos, ele vai ter que fazer a escolha. E aí, né, quando a gente faz essa escolha, o que é prioridade para a nossa vida? É a saúde? É a educação? É a alimentação? É a moradia? Ou são as coisas que a gente pode deixar para depois? Ah, diversão. Vamos falar sobre diversão. Você só diverte gastando dinheiro? Se você só se divertir gastando dinheiro, tome muito cuidado, porque o ser humano ele precisa de diversão para poder viver. E se toda diversão estiver atrelada a gasto, ele está falido. Porque, gente, o que é um dia sem um sorriso? O que é um dia sem você conseguir fazer algo que te deixe bem, que você sinta prazer? E se isso tudo tiver atrelado a dinheiro, com certeza vai ficar um custo muito caro para você se manter bem. Então tem muita coisa aí que a gente pode tomar como prioridade e conscientizar que não é, você não precisa ficar bem comprando alguma coisa. É claro, somos consumistas, todo mundo gosta de comprar alguma coisa, mas tem gente que é consumista compulsório. Para sentir prazer, a pessoa precisa comprar. Então toma cuidado com isso, porque aí você vai viver sempre faltando dinheiro. Com certeza, se você faz parte desse nicho, se você faz parte dessas pessoas que só se divertem gastando, você vai ter muitos gastos, porque todo ser humano quer se divertir. E entretenimento, hoje a gente sabe também não é barato. Às vezes, e tem muita gente também não olha. Tem muita gente que chega para mim e... Ah, o que você faz? Ah, quando eu chego do serviço, eu vou assistir um filme, uma série. Tá, aonde? Ah, vou falar aqui que das 5 opções que o mercado oferece, ela usa uma. E por que está pagando as outras 4? Tem gente que tá com aplicativo aí para ouvir música e paga YouTube, paga Spotify, paga não sei o que lá mais o que. E aí? Por que não conecta lá na estação 4 para você ouvir de forma gratuita? E aí ainda participar de programas como esse aqui, que te faz ter uma consciência para você prosperar cada vez mais. Então, tudo na sua vida é cercado de escolhas. Será que você está fazendo as escolhas certas? Muita gente chega para mim com diversos tipos de gastos. E aí, quando eu vou conversando com a pessoa, ela vai entendendo que tem certos gastos que não são prioridade naquele momento. E ó, grava bem o que eu estou falando. Naquele momento. Isso não quer dizer para você deixar de gastar com aquilo para o resto da vida. Mas naquele momento, é realmente prioridade na sua vida? E muita gente fica escravo desses desejos. Porque já está tão acostumado, tão habituado a fazer, que está no automático. E para você sair desse automático, você realmente tem que tomar um choque de realidade. Você tem que ir para o YouTube, digitar lá, @seja próximo, ver alguns vídeos que vai te incomodar, que vai falar assim, pô, que cara é esse que está falando essas merdas que eu preciso ouvir? E é isso que vai fazer você mudar o seu caminho e direcionar a sua vida para a vida que você realmente merece. Muitas pessoas estão no trânsito, estão ouvindo aqui a Estação 4, estão ouvindo o programa, e isso eu tenho certeza que já muda muita coisa, já muda muita história. Teve muita gente que chegou para mim e falou, teve até que eu fiquei feliz até pela pessoa que me falou isso, que é uma pessoa muito próxima, mas quando ela falou assim, Adalto,
fazer uma análise com você foi o melhor investimento de 2025. Aquilo me deixou muito feliz. Por quê? Porque não é por ser comigo, não é simplesmente por ter olhado para uma realidade, para uma alternativa diferente, que às vezes a gente sempre fala, mas tem muita gente que não está preparada para ouvir. E aí, às vezes, a gente até acaba sendo visto como, pô, sempre é repetitivo, sempre fala a mesma coisa. É sempre a mesma coisa porque é isso que vai transformar a sua vida. Se você executar tudo isso que eu estou te falando para executar e você não tiver nenhum tipo de transformação, eu paro de fazer o que eu estou fazendo neste momento, agora. Porque eu duvido que se tudo que eu estou falando aqui para você fazer, você fizer na sua vida e não tiver nenhum tipo de transformação, eu paro, eu deixo de ser o engenheiro das finanças. Porque o que me faz tomar essa atitude de estar conversando com você toda terça-feira, gravando conteúdo, colocando nas redes sociais, expondo a minha vida, né, o meu particular, para que muitas pessoas entendam que eu também vivi esse processo, eu não saí de um berço de ouro, graças a Deus eu saí de um berço com muitos valores que me fizeram chegar até aqui, mas que de forma ali, conforme muitas famílias foram conduzidas, de forma regrada ali, porque não tinha muito o que esbanjar, mas foram valores que me trouxeram até aqui e hoje eu agradeço, porque quando eu somo aos valores que, como pessoa, como especialista em educação financeira, agregaram à minha vida, fizeram toda a diferença, reforçaram esses valores e hoje eu posso ajudar muito mais pessoas que, assim como eu, viveram muita coisa na escassez e às vezes acabam esbanjando porque quando você começa a receber seu primeiro salário, quando você começa a receber a sua primeira renda e você não tem maturidade ou até você não tem conhecimento suficiente para direcionar o seu dinheiro, você vai fazer merda. Por isso que eu falo, quanto mais cedo você começar a ter educação financeira, que é uma coisa que não tem na escola, mais cedo seus filhos, as crianças que têm contato com você, tiver acesso à educação financeira, isso pode transformar gerações. Agora são praticamente 18 horas e 50 minutos. Sua empresa precisa vender mais? Seu Instagram não traz clientes? Seu curso ainda não saiu do papel? Então presta atenção. A Logify, assessoria de marketing digital, cria toda a sua estrutura digital do zero, do site ao tráfego pago, da área de membros do seu curso, até as vendas acontecendo de verdade. Somos especialistas em marketing digital, produtos digitais, automações, redes sociais, inteligência artificial e funis de vendas completos. Aqui, você não recebe promessas. Você recebe estratégia, estrutura e resultado. Quer lançar seu curso? Criar um produto digital ou atrair mais clientes todos os dias? A Logify resolve. Rua Doutor João Gomes Rocha, 497, Jardim Irajá. WhatsApp 16 98804 1002. Siga no Instagram, @Logify. Sua marca no digital, do jeito certo. Quem está aqui com a gente também é o José Henrique. Ei, José Henrique, perdeu um evento transformador. Mas eu sei que foi por uma boa causa e espero que esteja tudo bem. Hoje eu sei que também foi lá no GEM, o seu Hot Seat, infelizmente não pude comparecer, já tinha um outro compromisso, mas espero que tenha dado tudo certo, que o pessoal do GEM tenha enchido a sua cabeça de insights para você transformar aí seus próximos passos e fazer de forma diferenciada a prestação do serviço que você presta com tanto carinho, falando aí sobre segurança, sobre futuro, sobre seguro.
É claro, e eu falo para todo mundo, gente, seguro, particularmente eu tenho seguro de tudo, né? A gente tem que se assegurar até do ar que a gente está respirando. Se tivesse uma bolsinha de oxigênio para a gente colocar aqui e não faltar ar, é a nossa reserva, gente. Aí, ó, por isso que eu falo tanto sobre reserva. Reserva te dá segurança. Se você não tem reserva, você não arrisque. Quem não arrisca, não petisca. Se você não tem reserva, você não vai aproveitar as oportunidades, principalmente nesse mercado financeiro que tanto oscila aqui no nosso país e no mundo todo, de forma geral. A oportunidade está no risco. Só que a gente tem que tomar cuidado. Olhando para o gráfico do risco e rentabilidade, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. E o que te faz arriscar para aproveitar essas oportunidades, essas boas rentabilidades? Uma boa reserva, uma reserva financeira que faz parte aí da primeira etapa do seu orçamento. Então, se você quer parar de perder dinheiro, quer fazer o dinheiro sobrar, controla seus gastos, construa um orçamento. De que maneira? 3 partes: seus objetivos, suas necessidades, os seus desejos. Faz aí a jornada do Seja Que Seja Próspero, pega um caderninho durante 30 dias, anota todos os seus gastos, separa tudo que é para o seu objetivo, tudo que é para as suas necessidades, tudo que são os desejos. E no mês seguinte você vai poder fazer escolhas. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida de uma maneira que você mesmo vai começar a pensar 2 vezes antes de gastar com qualquer coisa. Vai no supermercado, leva uma lista de supermercado. Todo mundo pega e fala: nossa, mas isso aí é arcaico. É o que salva muita gente, porque se você vai no supermercado com fome, por exemplo, você vai comprar mais do que devia. Então tem certos tipos de gatilhos, tem certos tipos de ferramentas que você pode utilizar para você não cair no conto do vigário. E aí você não faz o seu dinheiro sobrar, você vai continuar perdendo dinheiro e você vai falar que a culpa é do mundo, que está todo mundo de forma injusta, distribuindo riqueza para o lado e em forma injusta está distribuindo pobreza para o outro. Na verdade, eu sei que tem muita diferença aí, mas faça a sua parte. Cuide bem do seu dinheiro, construa o seu orçamento. 3 etapas aí para você praticar durante 30 dias. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Mesmo com chuva, estivemos aqui e estaremos toda terça-feira, das 18 às 19 horas, aqui na Estação 4, a energia que conecta. Tem muitos programas aqui. Entra lá no site www.estação4.com.br, radioestação4.com.br. Entra lá, dá uma reviravolta ali nos programas. Com certeza você vai encontrar muito conteúdo para ficar conectado aqui. E é claro, se você perdeu o programa de terça-feira, vai ter no YouTube. Vai lá para o YouTube, @Seja Que Seja Próspero, clica, manda o seu curtir, se inscreve no canal, deixa seu comentário e, é claro, me acompanhe nas redes sociais, lá no Instagram, @Seja Rico Seja Próspero, e, é claro, o meu perfil Adalto Flávio Oficial, o engenheiro das finanças. Esteja sempre conosco, porque estaremos sempre com você. Até a próxima! Seja rico, seja próspero, com o engenheiro das finanças, Adalto Flávio, toda terça-feira das 18 às 19 horas.